Bom dia a todo mundo que acompanha a gente aqui em O Liberal, seja no liberal.com, nas nossas redes sociais, os leitores do nosso jornal impresso, né? E também a galera que escuta a Rádio Liberal. A gente está aqui em mais uma série das nossas entrevistas, né, com os pré-candidatos à presidência da República. A gente já conversou com a maioria deles e hoje é a vez da pré-candidata Vera Lúcia, do PSTU. Vem aqui bater um papo com a gente sobre propostas de governo, como é que ela avalia o atual cenário socioeconômico do Brasil e vai aqui conversar com a gente. Vera Lúcia, seja muito bem-vinda e obrigada por topar essa entrevista. Muito obrigada, Eduardo. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Neto, que está aqui nos bastidores cuidando dessa transmissão. É um prazer muito grande conceder essa entrevista a vocês, uma oportunidade de poder conversar com os ouvintes, leitores. Muito obrigada. Pré-candidata, assim, a senhora concorreu nas eleições de 2018, né? E de lá para cá, muita coisa mudou no Brasil. Foram 4 anos, assim, bastante intensos para a vida comum do brasileiro. O que a senhora avalia que é a principal diferença entre o pleito de 2022, no qual a senhora é pré-candidata novamente, e 2018? O que a senhora acha que vai ser o diferencial dessas eleições e como a senhora está se preparando para ela? Bom, primeiro que de 2018 para cá, a degradação das condições humanas, ela se acelerou bastante. Então, o desemprego aumentou, a fome aumentou, as condições de trabalho pioraram, porque tiveram as reformas trabalhistas, reformas da Previdência, tem a inflação, que é um problema que nós estamos vivenciando hoje, resultado da política de paridade de preços internacionais. Tem o governo Bolsonaro, depois disso teve a Covid, a pandemia, que vitimou a humanidade inteira, que levou milhões de vidas por conta da degradação da natureza, e muitas mortes por conta da Covid, só aqui no Brasil mais de 600 mil, quase 700 mil mortes. O aumento das mortes pelo desmoronamento das enchentes, que também avançaram, se aceleraram bastante, produto, inclusive, dessa degradação, né, da violência com que a natureza é degradada. E o governo Bolsonaro, que é um governo de ultradireita, que conspirou contra a vida da classe trabalhadora brasileira quando batalhou e militou contra o isolamento social, a vacinação. Um governo, é uma disputa eleitoral que está polarizada entre Bolsonaro e Lula. De um lado, um governo de ultradireita, um governo genocida, ligado às milícias, e que tem a clara intenção de fechar o regime do Brasil, de contestar as eleições. Ele já teve várias investidas autoritárias. E, do outro lado, nessa disputa, tem Lula, que hoje disputa as eleições, junto com Alckmin, com o Renan Calheiros, ou seja, e o PSOL, o PCdoB, ou seja, é a esquerda junto com o Centrão e com a direita, disputando com Bolsonaro, e nós estamos nesse cenário político de degradação das condições de vida da classe trabalhadora, numa crise econômica, política, social, ambiental e sanitária, disputando em condições completamente desigual, demonstrando que a democracia e as poucas liberdades democráticas que existem não permite que a gente dispute em condição de igualdade, mesmo que tenhamos, como qualquer outro candidato, um projeto para a solução desses problemas, que é da classe trabalhadora, que é a classe de onde nós estamos. Não é que nós viemos dessa classe, nós somos parte da classe trabalhadora e somos vítima de todas essas tragédias que nós estamos aqui pontuando como a realidade do país e como parte da realidade mundial,
porque a crise econômica e a pandemia se abate sobre todo mundo, assim como a degradação dessas condições humanas tem levado a que hoje tenhamos cerca de 100 milhões de pessoas que vivem na condição de refugiados, trabalhando em condição semi-escrava. Aqui no Brasil, hoje, como parte dessa realidade mundial, tem uma condição de trabalho análoga à escravidão, que é maior do que a época da escravidão, ou seja, nós estamos disputando as eleições num momento bastante dramático da vida da classe trabalhadora brasileira e que também, produto dessa mesma realidade, nós temos um número de 42 novos bilionários que surgem desse cenário. Vera Lúcia, a senhora fez uma ênfase nos aliados do ex-presidente Lula, que ele escolheu para concorrer a essas eleições. Citou o ex-governador Geraldo Alckmin e o senador Renan Calheiros. Como é que a senhora avalia esse movimento do ex-presidente Lula? A senhora é crítica a ele? A senhora acredita que é o melhor caminho para retirar Bolsonaro do poder? Como é que a senhora vê essas aproximações de pessoas que anteriormente se tratavam como rivais? Bom, primeiro que para tirar Bolsonaro existem N possibilidades. A eleição é uma delas. Nós achamos, inclusive, que se nós tivéssemos potencializado as manifestações quando elas ocorreram no ano passado, ao invés de fazer aquelas manifestações de calendário mensal que foram minguando, porque a intenção clara do governo do pré-candidato Lula era contra a derrubada do governo Bolsonaro nas ruas, pela ação da classe trabalhadora. Ele sempre foi defensor de que a saída do governo Bolsonaro fosse pela via eleitoral, respeitando as instituições, mesmo sendo esse governo um governo genocida, que mata, né? E também ligado a todo tipo de corrupção, porque também rouba, mas que ele sempre defendeu essas instituições e nós achamos que ele deveria ter caído antes. Em sendo para a derrubada das eleições, é preciso que quem tire Bolsonaro do governo apresente também um projeto de governo, né? Porque você precisa, para além de vencê-lo eleitoralmente, precisa, depois disso, governar. Então, uma aliança onde cabe, uma candidatura onde cabe um projeto para o Brasil, que cabe Renan Calheiros, que cabe Alckmin, né, que cabe Temer, porque a busca agora de Lula, ele disse que a prioridade é garantir que Temer apoie também a sua candidatura, que foram responsáveis pela realidade que nós vivemos hoje. Por exemplo, Alckmin desocupou um bairro inteiro, debaixo de bala, de bombas de gás de todo tipo, e de tocar fogo nas casas de um bairro inteiro, no bairro do Pinheirinho, que agora está completando 10 anos como governador de São Paulo, que foi responsável pela violência praticada contra os estudantes, na época que vai dar origem, inclusive, às manifestações de 2013 no Brasil inteiro. E as pessoas não ficaram descontentes por acaso. As pessoas não estavam erradas quando saíram nas ruas exigindo melhores condições de transporte, de saúde, de educação. Não estavam erradas, elas estavam e continuam certas. Que foi o governo denunciado em casos de merenda escolar, que bateu em estudante, que bateu em trabalhador, que tem problemas com a merenda, que é alimento que vai para a boca dos filhos da classe trabalhadora que estudam na escola pública. Não pode ser. E nem com o Renan Calheiros, que sempre esteve envolvido com os casos de corrupção, muito embora agora tenham melhorado um pouco a sua imagem na história da CPI, da Covid, mas que, ao fim e ao cabo, se fez muito alarde, mas punir mesmo o governo Bolsonaro e aqueles que foram responsáveis pelas mortes desses milhares de pessoas, até agora também não se teve nada. Então, não pode ser abraçado com esses e abraçado com Temer, que foi responsável pela reforma trabalhista, todos os governos que aplicaram as mesmas reformas previdenciárias nos seus respectivos estados, que tiraram direitos da classe trabalhadora, que diziam que eram a favor da vida, mas não garantiram, na prática, que a vida da classe trabalhadora fosse preservada.
são responsáveis pelo desemprego, são responsáveis pela degradação do meio ambiente, são responsáveis pela fome, são responsáveis pelos baixos salários, são responsáveis pela precarização dos serviços públicos, são responsáveis pelo pagamento régio da dívida pública, são responsáveis por assegurar o direito do agronegócio, dos grandes empresários, dos grandes banqueiros. Não pode ser abraçado com eles que vai resolver o problema da classe trabalhadora, como diz Lula. Então, se Bolsonaro é um governo genocida, corrupto e preserva os interesses da grande burguesia nacional e internacional dos grandes empresários, uma chapa como Lula certamente não vai fechar o regime, porque é diferente e eles são diferentes, mas pode ser que não seja com a mesma avidez com que faz o ministro Guedes, mas, ao fim e ao cabo, seja num compasso maior ou menor, vai levar a classe trabalhadora à mesma desgraça que nós estamos vivendo hoje, porque não pode ser abraçado com a burguesia que solucione isso. E essa é uma das razões pelas quais nós, do PSTU, juntamente com o Polo Socialista e Revolucionário, estamos apresentando um projeto para o Brasil que responde a essa realidade, mas, ao mesmo tempo, chamando a classe trabalhadora, os indígenas, os quilombolas, a juventude, os aposentados, aqueles que estão empregados, desempregados, que estão na informalidade, os homens, mulheres, negros, LGBTQIA+, que nós nos juntemos de forma organizada para garantir a aplicação desse projeto, porque nós vamos ter que necessariamente nos enfrentar com os interesses dos grandes empresários desse país e também dos que vieram de fora. Então, nós vamos ter que tirar desses 315 bilionários que hoje são responsáveis para garantir os seus privilégios, para garantir que condiciona que 116 milhões de pessoas não tenham em casa 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, não tenha ovos, não tenha carne, não tenha leite. São responsáveis pela degradação do trabalho de quem está trabalhando, que estão trabalhando com jornadas exorbitantes e sem direitos, e a fome que campeia, e a violência que é praticada contra nós todos os dias. Para além das mortes por Covid, para além da morte pela fome, também a morte violenta pelas balas da polícia. Então, essa realidade só pode ser resolvida se a gente puder tirar o dinheiro que vai para a mão desses grandes empresários para que a gente possa atender às necessidades daqueles que são pobres, e isso só pode ser feito de forma organizada, não pode ser feito da classe trabalhadora organizada, não pode ser feito em aliança com a burguesia, como quer tanto o PT, o PSOL, mas também o PCdoB. Né? Então, essa é a razão pela qual nós estamos lançando as nossas candidaturas e apresentando esse projeto, apesar de todas as dificuldades que nos é imposta. Então, por isso é muito importante esse debate aqui, porque para dizer, inclusive, aos seus leitores, aos seguidores, aos ouvintes, que nós temos um projeto para o Brasil que todas as pessoas podem acessar nas nossas redes sociais, no site do PSTU, no site do Polo Socialista e Revolucionário, esse projeto que nós temos e que nós queremos construí-lo coletivamente, tirando dos ricos para garantir aos trabalhadores e aos que estão desempregados que precisam. Vera Lúcia, toda medida de um presidente da República precisa passar pelo Congresso, a gente sabe, né? E um presidente, logo quando eleito, ele costuma ter mais força, né? Para poder aprovar medidas. Qual seria, em um eventual governo Vera Lúcia, a prioridade da sua presidência da República? O projeto a ser apresentado no primeiro mês, assim, que a senhora considera urgente mesmo para a vida do brasileiro melhorar? De imediato, seria revogar as reformas trabalhista, previdenciária e teto de gastos. E não seriam as últimas reformas previdenciárias, nem as últimas reformas trabalhistas, seriam todas elas, todas as reformas, até aqui. Seria a suspensão imediatamente da reserva que é destinada para o pagamento da dívida pública, porque somente aí, se fosse no caso desse ano, teríamos mais de 1,880 bilhões de reais para dobrar o salário mínimo, inclusive daqueles que estão desempregados, para ter esse salário como auxílio emergencial até entrar no mercado de trabalho. E entrar no mercado de trabalho seria, ao mesmo tempo que a gente vai taxar os lucros das grandes e das maiores empresas desse país e estatizar as maiores empresas desse país e colocando sob o controle dos trabalhadores. Junto com isso,
nós precisamos garantir alimento para todo mundo imediatamente. Então, tendo esse salário mínimo na mão, a próxima medida seria a estatização de todo o agronegócio, de toda a indústria de alimentos e de distribuição, e garantir que a produção de alimentos e a distribuição seja feita de acordo com todas as necessidades de quem vive nesse país. E como aqui, se plantando tudo dá, o excedente da produção era que seria exportada para os países centralmente da América Latina e Caribe, aqui no nosso continente, centralmente nos países que mais precisam também, como Venezuela, como o Uruguai, como a Bolívia, como o México, aqui também, o Haiti, ou seja, seriam esses países que mais precisam, que teriam necessariamente o primeiro acesso a esses alimentos. Para fazer isso, nós teríamos que imediatamente chamar a classe trabalhadora, a juventude, os empregados, os aposentados a se organizarem, tanto nos seus sindicatos, nas suas associações, nos seus movimentos, movimento negro, movimento indígena, porque nós precisamos deles organizados para nos amparar e garantir a aplicação desse projeto. E, consequentemente, o Congresso Nacional eleito teria que se sujeitar, porque, para ser democrático, você teria que atender aos milhões de trabalhadores, de indígenas, de aposentados e da juventude organizada, dizendo que, de fato, precisaria ser feito. E aí, consequentemente, esse Congresso estaria sujeito a essas organizações. Aonde não tiver organização, nós estimulamos a organização de conselhos populares, onde cabe, inclusive, todas essas organizações existentes hoje. Porque nós precisamos, por exemplo, devolver todas as terras de indígenas que foram roubadas e que continuam sendo roubadas até hoje. Nós precisamos chamar a juventude e as populações dos bairros periféricos da cidade para a preservação da vida. E, para isso, é preciso garantir a autodefesa, discutir como seria essa organização, como seria essa defesa, como seria essa preservação da vida. Para que nós possamos garantir tudo isso, o dinheiro para você comprar comida, a terra para você produzir a comida, a organização dessa distribuição, os empregos para que esse plano de obras públicas, que ao mesmo tempo atende às necessidades, construindo as moradias, né, tanto daqueles que vivem nos barracos, nas ocupações, que estão nas ruas, mas também para todos os que moram nas encostas, para que tenham, que moram em condições insalubres, ter um plano de moradia que atenda todas essas populações, com saneamento básico, com tudo isso, com construção de creches. Tudo isso vai gerar emprego, tanto desde o planejamento, na execução e no seu funcionamento, com redução drástica da jornada de trabalho, que não pode ser superior a 30 horas, entre 20 e 30 horas, de acordo com a demanda de força de trabalho existente e não de acordo com as necessidades somente de lucro dos empresários, como é feita hoje. Então, um projeto como esse, arrojado como esse, e quem vai pagar tudo isso são esses 315 que nós estamos falando. Veja, nós estamos falando de milhões, tirando desses 315, que é onde tem todo, mais da metade da riqueza concentrada desse país. Para garantir tudo isso, nós precisamos da classe trabalhadora organizada. Por isso nós dizemos, é uma candidatura com independência de classe, organizada e assentada nas organizações da classe trabalhadora e naquelas que a classe trabalhadora e a juventude podem organizar, e, ao mesmo tempo, essa mesma população controlando esse governo, porque, na medida que ele decide de forma organizada, ele tem o controle político e passa a ter também o controle sobre a execução e o funcionamento econômico dessa sociedade, pavimentando, assim, já desde aqui, as condições para suplantar o próprio sistema capitalista, que é o principal, que é a natureza dele, que as empresas funcionem assim, que um pouco de gente seja privilegiado, enquanto a classe trabalhadora, aqueles que pertencem à classe trabalhadora, amarguem uma vida de fome, de desemprego, de miséria. E, ao mesmo tempo em que nós fazemos isso, junto com quilombolas, junto com indígenas, junto com os povos da floresta e também nas cidades, nós vamos, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente
e punindo aqueles que poluem o ar, que poluem os solos e que poluem os rios, para que nós possamos preservar a natureza, hoje, coisa que hoje ela não dá conta, porque a avidez de lucro do capitalismo não permite que a própria natureza se recupere dos ataques que ela é sofrida cotidianamente. Vera Lúcia, a senhora falou 2 vezes já sobre violência policial e direito à autodefesa. Eu queria perguntar para a senhora como é que a senhora vê a questão das armas no Brasil. A senhora chegou a declarar que acreditava que as armas deveriam ter preços populares, que as comunidades da periferia precisam se defender. Me conta um pouquinho qual a sua visão sobre isso numa eventual presidência sua e como é que a senhora avalia a atual política armamentista do governo. A primeira coisa que nós temos que ter em conta é que a população brasileira é uma das mais desarmadas do mundo. Aqui no Brasil, existem 8,7 armas para cada 100 pessoas. Nos Estados Unidos, é mais de 100 armas para cada 100 pessoas. E no Canadá, são quase 40 armas para cada grupo de 100 pessoas. Na Finlândia, a mesma coisa. Nesses países, no entanto, a violência não é tão grande quanto aqui no Brasil. No Brasil, a violência ela é causada dentre um dos fatores tem a ver com a pobreza, com a desigualdade social que é gritante, e com o racismo, que também é parte da nossa sociedade. Então, aqui, a criminalização da pobreza e o racismo é uma bomba na vida dessa população aqui no nosso país. Tanto é assim que, por exemplo, agora teve na Vila Cruzeiro, aqui no Complexo da Penha, né? Foi no Complexo da Penha, foi exatamente no Complexo da Penha, dizendo que foram lá para fazer a apreensão de armas, e nessa apreensão de armas mataram 26 pessoas. A maior apreensão de armas no Brasil foi feita no condomínio Vivendas, na casa do vizinho de Bolsonaro. Lá eles pediram licença, eles não deram um tiro, eles não humilharam ninguém, nenhuma casa foi fechada com medo, ninguém teve que se esconder da polícia quando esteve lá. Então, a questão da arma é uma coisa que se discute de forma bastante hipócrita, porque, olha, tanto a classe média quanto a burguesia tem acesso a todo tipo de segurança preventiva, que é a mesma coisa que nós queremos para nós, preventiva. Você chega num prédio de classe média, você não entra de qualquer jeito, porque tem lá um vigilante armado, particular, contratado para garantir tanto a vida das pessoas quanto o patrimônio delas. Você vai num banco, você encontra a mesma coisa. Você vai no centro comercial, existe a mesma coisa. Você vai em qualquer instituição pública, existe a mesma coisa. Quando você chega num bairro da periferia da cidade, você não encontra isso. Você encontra lá muita gente, muitos desempregados, muitos que trabalham para os ricos, muitos que trabalham para a classe média, muitos que são da juventude, e lá ninguém pede licença para entrar. Lá a polícia entra e mata qualquer um, do mesmo jeito que é sob a desculpa de acabar com o crime organizado, que também é organizado e que também tem arma. Só quem é desorganizado e fica à mercê tanto da bala da polícia quanto do crime organizado são as populações pobres. Então, nós temos direito de preservar as nossas vidas nos bairros e nas comunidades, nas escolas públicas onde nossos filhos estudam, nossos netos, nossos bisnetos estudam. E para preservar isso, nós temos que ter o direito também de ter acesso a essa mesma arma. Porque Bolsonaro diz que é a favor do acesso à arma, mas é para quem pode provar e para comprar, que custa em torno de R$17 mil, e as pessoas não têm nem dinheiro para comer. E é para a preservação da grande propriedade privada,
dos bancos, das terras do agronegócio, das indústrias do agronegócio, dos bancos, são as próprias milícias organizadas para garantir o controle desses senhores nas favelas, mas não é para preservar a vida de quem é pobre. Não é para garantir futuro para a nossa juventude, que é negada para ela, tanto o presente quanto o futuro, na medida em que ela não tem condição nem de estudar, nem se desenvolver e nem depois de trabalhar. Tanto é que ele comemorou as mortes aqui na Vila Cruzeiro. Ele parabenizou os policiais que fizeram isso. Da mesma forma que Genivaldo, que estava pilotando uma moto sem capacete, foi morto numa câmara de gás improvisada pela Polícia Federal, Rodoviária Federal, e ele disse que foi a olhos vistos, em plena luz do dia, sem ele oferecer nenhum tipo de risco à vida de nenhum daqueles, ele foi morto covardemente, e Bolsonaro diz que tem que ver em que contexto isso aconteceu para que não haja exagero. Quer dizer, a nossa vida não conta nada, a nossa vida não vale nada. A nossa vida vale muito pouco, ela vale muito para nós, para aqueles que são entre nós. Então, nós temos o direito de preservar as nossas vidas. Nós temos o direito de garantir a nossa autodefesa. Nós temos o direito de querer que a polícia seja desmilitarizada. Nós queremos ter uma polícia integrada, que seja única, que trabalhe junto às comunidades. Mas isso é uma coisa que também precisa ser feita com a gente discutindo, que a gente também pode ter o direito de se quiser. O fato de você ter direito não significa dizer que você está obrigado, mas que você tem o direito, se quiser, de comprar arma de forma coletiva, garantir o direito de manifestação, o direito de organização, o direito dos sindicatos se organizarem, o direito das associações, o direito de manifestação e o direito de preservação também da vida daqueles que moram nos bairros periféricos da cidade, sim. Ana Lúcia, a senhora também já falou sobre a questão da estatização das empresas, né, para que elas possam estar no controle da classe trabalhadora. Como era que isso iria funcionar na prática? A senhora tem experiências positivas de outros países, algo na experiência internacional comparada que lhe aponta esse caminho como melhor? Como é que a senhora avalia isso e como era que isso seria feito aqui no Brasil? Bom, primeiro, que o que nós temos mesmo de experiência é do caos que é você construir empresas e entregar para a iniciativa privada. Essa experiência nós temos porque é do capitalismo no mundo inteiro. Então, nós temos a experiência daquilo de ruim que o capitalismo joga sobre a classe trabalhadora, sobre as empresas que são estatais e que são estratégicas, que depois de pronta, construída com o dinheiro da população, é entregue para o capital, para os grandes capitalistas lucrarem. Né? Porque capitalista, empresário, não joga dinheiro à toa, né? Ele não atira dinheiro no mato. Então, a estatização, por exemplo, nós queremos reestatizar todas as empresas que foram privatizadas, queremos estatizar as 100 maiores empresas do país e queremos colocá-las sob o controle daqueles que são os trabalhadores dessa empresa, né, nessa empresa, sejam eles diretos ou terceirizados, que elejam a sua diretoria, que discutam como vai ser o processo de produção, numa integração direta com a população que é diretamente usuária daquele serviço. Porque quem trabalha sabe melhor como realizar o serviço, da mesma forma que para quem o serviço é prestado, você também sabe dizer qual é o tipo de serviço que você quer. Não é um grande empresário, não é um acionista. Por exemplo, nós temos hoje, há quase 2 meses, os trabalhadores da CSN em greve e em mobilização contra essa empresa. Os trabalhadores da CSN, tanto da mineração quanto da siderurgia, que descem a mina ou que passam o dia, né, dentro da indústria siderúrgica, que é um grande forno extremamente quente, que você perde a vida, que você perde a saúde logo cedo, sabe como extrair o minério, sabe como garantir a liga do aço. Né? Nenhum dos grandes acionistas fazem isso, nenhum trabalha ali. Mas o lucro dessa empresa, ela triplicou entre 2020 e 2021. O lucro dela triplicado chegou em 2021, no meio da morte da pandemia, em meio da morte dos operários e do adoecimento dos operários, a 13 bilhões de reais.
Aos acionistas, como dividendos dessa empresa, foram distribuídos 2 bilhões e 900 milhões de reais. Nenhum desses senhores deu um prego numa barra de sabão. E os operários dessa indústria, dessa mina, dessa siderurgia, que fizeram todo o trabalho e que depois o dinheiro e a riqueza produzida foi parar nas mãos desses senhores de forma privada, querem um salário, um reajuste salarial, porque eles não recebem nem R$ 2.000 em salário, querem um reajuste no ticket de alimentação para que seja de R$ 800 e querem direito a uma PLR, que é uma participação mínima dos lucros dessa empresa. Essa empresa se nega a fazer isso e ainda perseguem os operários que lutam por isso. Perseguem aqueles que estão lutando para garantir melhores condições de vida para levar para eles e para sua família. Eu conheço um operário da CSN que tem 2 anos trabalhando nessa empresa, que saiu de São Paulo para trabalhar nessa siderurgia e que até hoje não conseguiu, dorme em colchão, porque até hoje não conseguiu garantir com o seu trabalho, que garantiu 2 bilhões e 900 milhões para cada um dos acionistas, ele e mais os seus colegas de trabalho, não conseguiu comprar as camas dos seus meninos. Não conseguiu garantir uma vida decente para sua família. Então, é disso que nós estamos falando. Então, é dessa apropriação privada do resultado do trabalho social e coletivo, que é da riqueza do país, que vai parar nas mãos desses que nós temos que buscar para garantir uma prestação de serviço que chegue ao conjunto da população, que a riqueza produzida no país pelo conjunto da classe trabalhadora seja para o conjunto da população, coisa que hoje é negada pela grande burguesia, porque ele se apropria de forma privada só para si e nos condenam a uma vida de sofrimento, de fome, de desemprego, de perseguição e de desassossego. É disso que nós estamos falando, é dessa experiência de quem trabalha, da experiência de quem recebe o serviço e da experiência do quanto é ruim a apropriação privada que nós queremos a estatização, reestatização e estatizar as empresas que estão nas mãos desses senhores, inclusive do agronegócio, que se apropriam de todas as terras, que lucram absurdos, que manusearam só no ano passado 102 bilhões de dólares, enquanto 116 milhões de pessoas não têm 1 quilo de comida em casa, enquanto 20 milhões não têm o que comer, passam fome, enquanto mais de 50 milhões não têm onde trabalhar, e enquanto 36 milhões trabalham vendendo qualquer coisa para poder levar alguma coisa para comer no dia seguinte, ou como a gente chama, trabalhar de dia para comer de noite. Nós queremos mudar essa realidade, nós podemos mudar essa realidade, nós precisamos mudar essa realidade. E só interessa à classe trabalhadora e aos mais pobres mudar essa realidade, porque os grandes ricos e privilegiados, eles têm tudo que nos é negado por essa sociedade. Então, interessa para nós, interessa para quem trabalha, interessa para a classe trabalhadora, para aqueles que estão desempregados, interessa revogar as reformas trabalhista e previdenciária para quem está trabalhando, para quem vai entrar no mercado de trabalho, para quem fica doente, para quem vai se aposentar e também para quem está aposentado hoje. Então, veja, todo o nosso projeto ele gira em torno daqueles que trabalham, que produz toda a riqueza, que fica à margem dela, porque é apropriado de forma privada por um punhado de grandes capitalistas nacionais e internacionais. É por isso que nós defendemos a estatização das empresas, mas que o controle seja feito por aqueles que estão trabalhando na empresa e pela população que recebem diretamente o serviço dessa empresa. Dona Lúcia, eu queria saber com a senhora, a gente já está caminhando para o final, eu queria saber qual vai ser o papel da Amazônia no eventual governo seu. A gente tem visto os debates internacionais se acalorando sobre o tema e o presidente Bolsonaro arredio em relação a questões como sustentabilidade e desmatamento zero. Como é que a senhora avalia esse cenário? O que a senhora pretende fazer caso seja eleita? A preservação da Amazônia é preciso que a gente ouça e atenda aqueles que moram lá. São os indígenas, são os povos da floresta, são os ribeirinhos, são aqueles que vivem lá,
que precisam da existência da Amazônia e todos nós que precisamos dela. Significa dizer que nós vamos ter que nos enfrentar com o agronegócio. Por isso nós precisamos estatizar e colocá-lo sob o controle da população e daqueles que trabalham, para que a forma como você explore a natureza seja para o atendimento das necessidades humanas, preservando a própria natureza. O capitalismo não vai poder fazer isso nunca, porque a natureza do capitalismo é a busca do lucro incessante. Isso vai na contramão da utilização da natureza e da sua preservação ao mesmo tempo. Porque mesmo com toda a tecnologia desenvolvida como existe hoje, que tem gente que passa fome, mas tem gente que passeia no espaço, é preciso que você extraia da terra, que você extraia daí tudo que você precisa. E dentro da Amazônia, que é um espaço de riqueza muito grande, existe uma avidez, tanto daqueles que querem, da parte de Bolsonaro, que quer a utilização daquilo de forma predatória, em todos os sentidos, tocando fogo, matando índio, para abrir para as mineradoras, para abrir para as hidrelétricas, para abrir para os ruralistas, como também aqueles que se utilizam de uma mesma forma dessa exploração daquele povo que está lá, dizendo que é para preservação, sendo que todos eles querem explorar todos esses povos para garantir os seus interesses mesquinhos e escusos, para garantir a preservação da Amazônia, dos rios, da população marinha, mas também a preservação dos indígenas, das suas culturas, dos povos da floresta e da sua relação com a natureza, também como é do Cerrado, também como é do Sertão, como é da Caatinga, assim como é do Agreste, assim como é aqui nas regiões Sul e Sudeste, nós precisamos necessariamente construir as condições para destruir o próprio sistema capitalista, para poder preservar as nossas vidas enquanto seres humanos, preservar a própria vida e existência na Terra e a preservação, obviamente, da natureza, porque nós somos parte dela. E a forma como o sistema capitalista usa é como se as coisas fossem humanas e aquilo que é humano e o que é natural fossem apenas coisas. Nós precisamos acabar com essa sociedade de coisificação dos seres humanos e da humanização dos bancos, da humanização da exploração, da humanização dos lucros, como se isso estivessem acima da vida, como está dentro do sistema capitalista. Por isso, nós dizemos, tanto Bolsonaro, mas também aqueles que se dizem agora defensores da Amazônia, exploraram a Amazônia, deram vantagens para madeireiras, deram vantagens para mineradoras, deram vantagens e construíram hidrelétricas como foi a de Belo Monte. Então, aqui tem vítimas e tem algozes, desde os mais democráticos até o ditador que é Bolsonaro. Quem, de fato, é vítima nesse processo são as populações que residem lá e que são explorados por esses senhores. Então, nós queremos a preservação da Amazônia, assim como queremos a preservação da vida dos filhos e da classe trabalhadora, que hoje, junto com a natureza, é dizimado pelos interesses capitalistas. Pré-candidata, em visita a Belém, está marcada? A senhora vai passar por aqui pela campanha, conhece o Pará? Me conta um pouquinho. Olha, estou indo para aí acho que a semana que vem. Eu estou indo para o lançamento da pré-candidatura de Kleber Rabelo, que você deve conhecer. Claro. Então, eu estou indo aí para o lançamento da pré-candidatura dele, vou conversar com os operários aí de Belém, tenho atividades que já estão previstas aí, devo ficar aí uns 2, 3 dias na cidade, vou comer peixe no Ver o Peso, vou comer açaí, porque amo comer açaí com peixe, todo mundo sabe disso, e quando eu vou, eu como mesmo. Vou visitar, vou conversar com os trabalhadores, eu gosto demais daí.
Vou conversar com os operários da construção civil, vou conversar com os servidores públicos, vou conversar com os operários de qualquer polo industrial que o pessoal já está organizando, vou conversar com as mulheres, com os negros, com as LGBTs, com indígenas, com os quilombolas daí, vou conversar com o movimento de moradia, vou conversar com a nossa classe, para que a gente possa, de forma coletiva, através não só dessa candidatura, porque as eleições passam, é só um momento, mas que a gente aproveite esse momento para discutir a importância da organização e de eleger e discutir um programa como esse para o nosso país. Qual que é a data? Deixa só ver, Eduardo, eu acho que é dia 17 o lançamento da pré-candidatura, mas eu devo chegar aí dia 14, porque... dia 14, eu acho que é dia 16 o lançamento da pré-candidatura, porque eu chego dia 14, dia 15 eu tenho atividades aí o dia inteiro, não só de entrevistas, mas de palestras e de encontros, e no dia seguinte eu tenho o lançamento da pré-candidatura, depois eu tenho mais atividades, e aí eu começo a descer o Nordeste, venho descendo até chegar ao Rio Grande do Norte. Legal. Então é isso, pré-candidata. Muitíssimo obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, por topar conversar com a gente. Tenho certeza que foi muito útil para os nossos ouvintes, leitores, poder conhecer a senhora um pouquinho mais. Obrigado mesmo, tá? Eu é que agradeço essa oportunidade de vocês não conhecerem a mim, mas conhecerem, sobretudo, esse programa que é do PSTU e que é do Polo Socialista, que é um polo feito para nós, que vocês podem acessar através das minhas redes sociais, das redes sociais do PSTU e também do Polo, e conhecer esse nosso programa. Muito obrigada a todos vocês que me ouviram e que estão aqui nesse jornal tão importante. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, Neto. Legal. Em nome do Grupo Liberal, eu agradeço também a audiência de todo mundo nas redes sociais, no portal. E amanhã, na nossa edição impressa de O Liberal, tem matéria no Caderno de Política, repetindo a entrevista aqui com a pré-candidata do PSTU à presidência da República, Vera Lúcia. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.